Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Morre aos 51 anos o cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo. Um incêndio numa pousada deixa 10 mortos em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, tiroteios entre policiais e bandidos causam pânico no transporte público. Em Minas Gerais, um influenciador é preso por suspeita de fraude na venda de celulares. Dentro da caixa só havia argila. Você vai ver também. Os 9 corpos encontrados num barco à deriva são enterrados em Belém do Pará. O governo federal amplia o número de cidades na campanha de vacinação contra a dengue. E ainda, a popularidade dos sebos, lojas de livros usados que oferecem variedade e preço baixo. Sexta-feira, 26 de abril, agora no Brasil TV. O cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, morreu hoje no Rio de Janeiro. Anderson tinha 51 anos e fazia tratamento contra um câncer raro na virilha. Ele estava internado e o seu estado veio se agravando desde o último domingo. Anderson era carioca e ficou conhecido pelo estilo irreverente e bem-humorado. Chamado carinhosamente de Anderson Molejão, o músico emplacou vários sucessos nos anos 90, entre eles os hits Dança da Vassoura e Brincadeira de Criança. Além de cantar, Anderson também tocava cavaquinho. Ele deixa 4 filhos. A cobertura completa você vai ver daqui a pouquinho no Jornal Nacional. 10 pessoas morreram durante um incêndio numa pousada em Porto Alegre. Era por volta das 2h30 da madrugada quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O fogo se espalhou rapidamente pela pousada Garoa. Nessas imagens é possível ver a dimensão do incêndio. Algumas pessoas se jogaram das janelas do 2º e 3º andares para tentar se salvar. Chegamos na esquina, era muito fogo e aí tinha um pessoal na esquina e o rapaz estava muito machucado. E o que ele falou para vocês? Que ele se atirou do 3º andar. Este homem estava em um dos quartos atingidos pelo fogo. Foi muito rápido, gritaram fogo e o fogo já estava 2 quartos do lado do meu e eu saí correndo. À medida em que os feridos saíam do prédio, recebiam os primeiros socorros no local. Os que estavam em estado mais grave eram encaminhados a hospitais. Dentro do prédio, 10 pessoas foram encontradas mortas. O seu Jorge morava na pousada e conseguiu salvar a esposa. Daí com os estouros, o barulho, assim que iniciou o fogo. E eu fui ver o que estava acontecendo, já estava em chama em cima. E a sua esposa? Estava deitada, eu entrei para tirar ela, para buscar ela. Entrei igual, graças a Deus, consegui pegar ela. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pousada estava em situação irregular. O Corpo de Bombeiros afirmou que, pelo plano de prevenção contra incêndios, o imóvel deveria ter apenas escritórios em vez de funcionar como pousada. Já o responsável pelo prédio, André Luiz Kologeski, afirmou que tem autorização para manter uma pousada no local e que todos os documentos estão em dia. A Prefeitura de Porto Alegre também disse que o imóvel está com a documentação dentro da lei e que podia servir como abrigo. No Rio de Janeiro, bandidos souberam com antecedência sobre uma operação policial no Complexo do Alemão. O tiroteio foi intenso e causou pânico até no transporte público. Os bandidos já sabiam que ia ter operação nos complexos do Alemão e da Penha desde ontem. À noite, moradores contam que conversas em redes sociais já avisavam sobre a chegada da polícia. Qual é, meus amigos? Vamos ficar atento. Papo de operação amanhã no complexo. Já até mandaram montar as barricadas. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, comentou o vazamento de informação sobre a operação. É lamentável, por isso, a criação da nossa Corregedoria Geral Unificada no âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ela está aí exatamente para que a gente possa punir agentes públicos que mudam de lado. Logo cedo, 350 policiais civis e militares saíram em busca de criminosos da região e foragidos de outros estados envolvidos na guerra por territórios nas zonas norte e oeste do Rio. Nem em casa os moradores têm segurança. Nós acordamos com esse susto, sexta-feira,
Por volta das 6 horas da manhã, um barulho, tava esses fiaços na janela e essa bala no quarto. Medo também no transporte público. Passageiros que estavam na estação de ônibus expresso, o BRT, na Penha, se abaixaram para se proteger. Batendo aqui no BRT, ó. Todo mundo abaixado. Que absurdo. De manhã, no Alemão, os policiais encontraram esse espaço de lazer que disseram ser de traficantes. O salão, espaçoso e climatizado, tem área externa, com gramado, 2 banheiros, chuveirão e até uma piscina com iluminação especial. A polícia apreendeu drogas, munição e um fuzil. Também no Rio, um levantamento mostra que o número de roubos de celular aumentou nos 3 primeiros meses desse ano. Para onde se olha, tem alguém com ele na mão. Você já teve o telefone roubado ou furtado? Já. Como é que foi? 2 vezes. Você acha que está aumentando o número de roubo ou furto de celular? Tá sim, tá demais. Eu mesmo boto dentro das calças, tem gente que bota, esconde, tem que esconder, não pode ficar de bobeira com o celular, não. Impressão das ruas que os números comprovam. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que no acumulado de janeiro a março de 2023 e 2024, o aumento no número de roubos de celulares foi de quase 36%. Em 2023, foram 3.583 casos e 4.869 registros no primeiro trimestre de 2024. O número de furtos também cresceu. De janeiro a março de 2023, foram 8.706 casos. Nesse ano, o número subiu para 9.880 ocorrências. A capital tem o maior número de registros. As zonas sul, norte e o centro concentram a maioria das ocorrências. Entre março do ano passado e março desse ano, a cidade do Rio registrou aumento de mais de 63% no número de casos. Quando a gente olha para a realidade de cada bairro, os números cresceram ainda mais. Nos bairros com a maior concentração de casos, como aqui no centro, a Lapa e a Ilha de Paquetá, o aumento foi de mais de 150%. Muitos celulares roubados são oferecidos na internet por preços muito abaixo de mercado. Esse especialista explica que exigir nota fiscal é um jeito de não contribuir com o crime. É muito importante, é obrigação, inclusive, você procurar a procedência e origem. Aquele que compra pode responder pelo crime de receptação. Então, quando o valor está abaixo do esperado ou o valor está abaixo do mercado, a pessoa deve se afastar para não ter problemas criminais, inclusive. A Polícia Militar disse que planeja o patrulhamento de acordo com a incidência de casos e pede que as vítimas façam sempre o boletim de ocorrência na delegacia. Em Belo Horizonte, a polícia prendeu um influenciador digital suspeito de vender celulares pela internet e colocar argila no lugar dos telefones. A vítima teve um prejuízo de mais de R$13 mil na compra de 2 celulares, cada um avaliado ali em torno de R$6.500, próximos R$7.000. E ela contou à polícia que viu um anúncio numa rede social e aí entrou em contato com esse suposto vendedor, que era um influenciador digital com quase 300 mil seguidores em apenas uma rede social. E aí ela combinou então de buscar, em nenhum momento disse que desconfiou de algo errado, foi até o endereço deste homem que fica no bairro Camargos, aqui na região noroeste de Belo Horizonte, e quando chegou lá, ela pediu para abrir a caixa, para ver se estava tudo certo. Foi nesse momento que, segundo ela, esse homem disse que estava armado, ameaçou ela e o marido, dizendo que não era para eles abrirem ali a embalagem naquele momento e obrigou a vítima a fazer uma transferência via Pix de R$13 mil para a conta dele. Depois que o casal deixou a casa então desse influenciador, eles abriram as embalagens, as caixas e viram que eram peças de argila no lugar dos celulares. Desde então a Polícia Civil iniciou a investigação e ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa deste influenciador e do pai dele, que era o responsável pela chave Pix. Esse influenciador, inclusive, foi preso pela polícia e o delegado que atuou neste caso traz um alerta muito importante para as pessoas ficarem sempre de olho em anúncios na internet. Tomar cuidado realmente nessas ofertas que são muito distantes do valor real, né? Um aparelho telefônico novo custa
por volta de 10 a 12 mil reais e o autor estava tentando vender 2 aparelhos telefônicos por esse mesmo valor. Os corpos de 9 homens encontrados numa embarcação à deriva no Pará foram enterrados em Belém. Embaixo de forte chuva, pessoas que atuaram no resgate carregaram os caixões até o local do sepultamento. Os caixões possuem códigos individuais que facilitam a exumação, caso as famílias desejem trasladar os corpos no futuro. Mas, segundo a Polícia Federal, é muito difícil que todos os corpos sejam repatriados, pelo alto custo da transferência do Brasil aos países de origem. Os 9 corpos foram encontrados em um barco no dia 13 de abril. A embarcação de 13 metros não tinha motor ou leme. Estava à deriva no litoral de Bragança, no Nordeste paraense. Documentos apontam que eles teriam saído da Mauritânia em janeiro, em direção às Ilhas Canárias, território espanhol na costa africana. Uma viagem que dura dias e que faz parte de uma rota de imigração ilegal. A expectativa é que os chips dos 27 celulares encontrados junto aos corpos ajudem a descobrir quem são e quantas pessoas estavam no barco. A perícia continua trabalhando para identificar as vítimas utilizando técnicas da Interpol, principalmente o exame de DNA. O que se sabe até agora é que os 9 corpos enterrados são de homens adultos. A gente imagina que, no mínimo, há um mês eles estavam mortos. O padrão desse tipo de situação de barcos à deriva é que as pessoas elas morrem e quem está no barco, para não ficar com o corpo ali dentro do barco, eles acabam jogando ao mar as pessoas que morrem. O histórico desses casos é que o barco sai com mais de 50 pessoas. Na embarcação, a polícia encontrou equipamentos para cozinhar e 2 galões que podem ter sido usados para armazenar água ou combustível. A perícia está analisando esses materiais. O Ministério da Saúde estendeu a campanha de vacinação contra a dengue para mais 625 cidades. A distribuição das vacinas começou hoje. São doses da 4ª remessa enviada pelo laboratório ao Ministério da Saúde. A partir de agora, cabe às secretarias estaduais e municipais definir a estratégia e a data para começar a aplicação. Quase 1 milhão de doses vão para 625 municípios que ficam em 6 estados: Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. E para regiões que já haviam começado a vacinação. Ao todo, 1.330 cidades de 24 estados e o Distrito Federal terão a vacina contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, das mais de 1.600.000 doses que já foram distribuídas pelo país, pouco mais de 800.000 foram aplicadas, o que representa menos da metade. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que o excesso de ruído prejudica e muito a saúde dos moradores da capital paulista. Faz muito barulho mesmo, principalmente à noite. Aquele barulho, a gente não consegue dormir. Aqui tudo é grande e vibra muito. O seu Simval, às vezes, tem vontade de colocar São Paulo no modo mudo. Então a padaria descarrega caminhão dia e noite, e ninguém dorme. Eu era calmo, hoje eu ando mais nervoso. Seu Simval não tá sozinho. Olha, me estressa muito, porque quando eu tô indo pra faculdade de manhã, é um barulho horrível e eu vou de ônibus e eu coloco fone de ouvido pra ajudar, mas continua aquele barulhinho de fundo, sabe? Bem chato. O ruído urbano é questão de saúde. Prejudica o nosso sistema nervoso. É o que mostra os estudos do Laboratório de Investigação Científica em Efeitos Auditivos e Não Auditivos da USP. A medição tem sido feita através da frequência cardíaca de pacientes em situação de silêncio e de ruído. A gente tem verificado que, na presença do ruído, existe um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, alterações quanto à irritabilidade, ao sono, interrupções no sono, desatenção, vai ficar irritada e poder ter doenças cardiovasculares, obesidade. A pesquisadora começou a comparar os efeitos do barulho em moradores de uma cidade no interior da Suécia e em pessoas que vivem aqui na capital. Eles se incomodam muito mais com pequenos níveis de ruído
comparando com a gente, porque eles não estão acostumados. Desde 2016, a capital tem uma lei que garante a criação do mapa de ruído urbano dos bairros. A ideia é diagnosticar os locais mais problemáticos e pensar em políticas públicas para diminuir a poluição sonora em algumas regiões. A elaboração desse mapa está atrasada há anos. A professora da USP explica que o projeto é fundamental, principalmente agora, quando a cidade convive com a disparada de obras por vários bairros. Ele é muito importante para o planejamento urbano em si, né? Onde vamos colocar um novo empreendimento imobiliário, onde nós vamos ter alguma obra, como é que é a situação atual do ruído, o que isso vai impactar. Então, é como se a gente tivesse, né, esse diagnóstico, e isso ajuda a gente a cuidar, né, da cidade. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta você vai ver que os sebos são uma boa opção para comprar livros sem pesar no orçamento, hein? Brasil TV de volta e a gente mostra setores que estão investindo e gerando empregos no agreste de Pernambuco. No município de Bonito, a produção de peças para a indústria automotiva está aquecida. A estrutura chama a atenção. 19 mil metros quadrados de área. A fábrica, inaugurada em 2021, é de uma multinacional japonesa. A unidade fica na cidade de Bonito, no agreste de Pernambuco. A produção aqui é de chicotes automotivos. O cliente, e para onde são destinados os chicotes, é o conglomerado automotivo que fica na cidade de Goiânia, na região metropolitana do Recife. A expectativa para os próximos meses é por ampliação da indústria automotiva. O grupo com fábrica em Goiânia anunciou investimentos na ordem de 30 bilhões de reais no Brasil. E boa parte desses recursos serão direcionados para Pernambuco. A unidade aqui na cidade de Bonito produz cerca de 65 mil chicotes automotivos por mês. Esta é a segunda fábrica da empresa na região Nordeste, a 6ª do Brasil e a 10ª do Mercosul. A gente preparou essa planta para uma produção bem superior ao que a gente hoje tem produzido. E considerando que a Stellantis, que é o nosso cliente, ele vai fazer esse aporte de investimento, aumento de sua capacidade, obviamente nós também temos plenas condições de atendê-los com a expansão dos negócios aqui em Bonito. Atualmente, são 1.200 colaboradores, jovens que estão tendo a oportunidade sem precisar sair daqui. Pelo menos Daniel, de 18 anos, já está trabalhando. O jovem que dedicou um tempo ajudando na agricultura, nas áreas de plantio da família, enxerga agora outras possibilidades. Estou começando agora, recentemente fui contratado, estou em 3 meses de experiência para ver se eu consigo passar e ficar aprovado. Em Gravatá, também em Pernambuco, o foco é na produção de flores e a expectativa é grande com a proximidade do Dia das Mães. Em Gravatá, cidade do agreste pernambucano, que fica distante 83 quilômetros da capital Recife, existe um mercado muito movimentado desse segmento. Aqui tem cerca de 300 produtores que este ano têm a expectativa de um aumento de 20% nas vendas de flores para o Dia das Mães. Lourenço Zazá está no ramo há 24 anos. Além das flores do campo, das rosas, a especialidade dele são os lírios. Num bom mês, Lourenço gera de 300 a 400 mil reais. Só a plantação está distribuída em 250 metros quadrados. As rosas vermelhas são campeãs de vendas para o segundo domingo de maio. A gente teve um ano bom, ano passado, e de chuvas também. Então, como teve um acúmulo de água, e aqui é um fator restritivo de produção, é a irrigação, então a gente acredita que todos os produtores estão investindo no incremento da produção. Do plantio para a loja, na câmara fria, o armazenamento com muita variedade. Daqui vai para as vendas locais e também abastece as cidades vizinhas, como Caruaru e Garanhuns. Aqui tem de tudo um pouco, girassol, lisianthus, boca de leão. E além disso, na lojinha dá para comprar todos os acessórios, vasos, caixas e itens de decoração. A gente tem cerca de 1.000 empregos diretos gerados pela produção de flores e circula em torno de 10 milhões de reais mensal desse mercado de floricultura em Gravatais. E cresce um movimento de turistas estrangeiros nas cataratas do Iguaçu.
Só em março, 80 mil visitantes chegaram de outros países. A família do Matthew veio de Londres. Eles planejaram um tour pela América do Sul e incluíram Foz do Iguaçu no roteiro. O turista britânico ficou encantado com a paisagem e disse que nunca viu nada parecido na Europa. É perfeito, incrível. O Parque Nacional do Iguaçu é destino frequente dos estrangeiros. Em março, o movimento foi 36% maior que no mesmo período do ano passado. São turistas de 115 países. Entre os estrangeiros, os vizinhos argentinos lideram a lista, seguido pelos americanos e, na sequência, os paraguaios e os espanhóis. A Secretaria de Turismo do Paraná atribui o resultado a políticas públicas de incentivo, como o aumento na oferta de voos internacionais e também a divulgação dos atrativos turísticos em eventos fora do país. A Dolores é argentina e escolheu as cataratas para comemorar o aniversário da mãe. É a primeira vez que ela viu as quedas pelo lado brasileiro. E a vista desde aqui, uau! E a gente encerra o Brasil TV mostrando que as lojas de artigos usados, chamadas de sebos, são uma boa opção para quem quer economizar. Aqui dentro existe um mundo cheio de conhecimento. Os apaixonados por literatura encontram livros antigos e novos. Por isso, comprar em lugares como esse é mais vantajoso para quem quer economizar. A variedade é grande, vai desde os romances até os livros técnicos ou didáticos. O Tiago frequenta esse sebo de Taguatinga desde 2017. Eu acho assim mais barato, né? E também gosto das antigas, né? Tem umas coisas que é bem interessante e também gosto até de coleção também, é muito bom. Todos os livros desse sebo são usados, por isso o preço é mais em conta. Esses aqui, por exemplo, acabaram de chegar, ainda estão embalados, mas logo vão ser cadastrados no sistema. Aqui dentro tem livro que custa apenas R$1. A gente consegue um desconto ótimo com os clientes levando bastantes livros ou não. A gente sempre tem uns descontos ótimos. Até 50, até R$80, dependendo dos livros, né? Dependendo do valor, a gente consegue um desconto muito bom. Se eu achar um livro de R$10, você consegue me dar um desconto de R$5 aí? Ah, consigo sim. Consigo. O sebo começou em um espaço pequeno, bem ao lado da onde ele está hoje. Mas foram chegando muitos livros e os donos precisaram ampliar o local. Hoje o sebo cresceu e ficou conhecido como o Casarão dos Livros, porque quem entra se sente dentro de uma biblioteca dentro de casa. E por aqui o espaço é tão grande que foi aproveitado para fazer um mini brechó em um cômodo do segundo andar. Tem telefones, sapatos e até urso de pelúcia. O Luiz é outro cliente de carteirinha do sebo. Ele frequenta há anos e sempre encontra o que procura por um precinho bom. Ele comprou esse livro em espanhol, por exemplo, por apenas R$5. É importante que as pessoas sim venham conhecer o espaço, pela razão de termos uma variedade impressionante de livros a preço extremamente módico, favorável. Temos biblioteca de todas as áreas do conhecimento aqui. É muito importante que a loja seja conhecida, para que o conhecimento chegue às pessoas. Já o Alexandre aproveita para comprar livros e revender. Como o período escolar passou, né? Mas tem muita gente ainda que não comprou o livro. Eu sempre venho aqui e compro. Hoje mesmo eu fiz umas compras de livros aqui, né? Para levar para alguns clientes e levo até a pessoa, né? Porque geralmente a pessoa não tem tempo, né? Muitos trabalham, né? E eu vou deixar lá. Porque geralmente um livro do 9º ano, né? Que custa R$230, R$240, a gente vai vender para um cliente por R$100, um descontão, né? Esse outro sebo da Asa Norte decidiu inovar. Eles criaram até uma lanchonete no espaço para receber clientes. Quem chega aqui pode escolher um livro e tomar um cafezinho enquanto lê. É muito mais do que confortável, é gostosíssimo. E é um ambiente que estimula a estar junto, com amigos, a pensar e a trabalhar. Adoro como ambiente de trabalho aqui assim. Nas prateleiras do sebo tem até itens antigos para colecionadores. Tem até DVDs. Lembra deles? Mas o que chama a atenção mesmo é a variedade de livros. E não é fácil organizar tudo isso por assunto. A gente organiza os livros a partir de
assuntos de interesse, né? Então, por exemplo, a gente tem uma área dedicada à sociologia, outra filosofia, a gente tem áreas de literatura brasileira, literatura estrangeira, e quando a gente determina as áreas desses livros, a gente passa a organizar os livros pelo último sobrenome do autor. Então a gente sempre localiza os livros a partir do último sobrenome do autor de determinada área, né? Para a Natália, a experiência de comprar um sebo vai muito além da economia. É aquela coisa, né? Um livro usado, ele tem também características usadas, o cheiro é diferente, a gente consegue ter uma história melhor ali. Eu encontro coisas diferentes que eu estou procurando, né? São literaturas estrangeiras que a gente não encontra normalmente, ou é muito caro, até mesmo a literatura brasileira é mais barata aqui. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.